Olá, gente! Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês vão assistir o vídeo. Como vocês podem ver aí no título, esse assunto eu já coloquei algumas coisas lá na plataforma, mas eu quero acrescentar um outro conceito aqui e tentar mesclar essas duas ideias. Vai ser uma aula bem curtinha, vou tentar fazer um resumo aqui sobre esse assunto. Como penso que vocês já assistiram algumas coisas lá em relação ao conceito de indústria cultural, vai ser bem fácil da gente fazer essa aula. Bom, como diz o título do conceito, né, indústria cultural, é fácil da gente entender o que isso significa. O que o Horkheim e o Theodor Adorno estavam pensando quando escreveram sobre esse conceito. Eles estavam dizendo nada mais, nada menos, de que assim como a fábrica ou a indústria produz uma mercadoria e produz em grande escala, produz em massa e de forma padronizada, a gente, a nossa sociedade, as instituições estão fazendo isso, ou estamos fazendo isso, com a nossa cultura, com a música, o cinema, o teatro e etc. Eu vou tentar dar dois exemplos aqui. A música, por exemplo. Você consegue perceber que existe uma certa padronização no estilo de música que toca hoje. Provavelmente, se você ligar a rádio agora, independente da hora que você estiver assistindo essa aula, independente da rádio, normalmente, né? Uma rádio mais popular, vai estar tocando alguma música sertaneja, esse novo sertanejo, né, o universitário. E se não estiver tocando, vai tocar daqui a alguns minutos. E provavelmente vai tocar de novo dali outros minutos. E a grande sacada é que, apesar de estar tocando sempre músicas sertanejas, elas são muito parecidas entre si. Ao ponto de que você, às vezes, deduz, obviamente, se você não for muito ligado nessa área, você provavelmente não vai saber diferenciar ou saber quem está tocando ou cantando. Porque, como eu falei, há uma padronização da cultura. Por que existe essa padronização? Porque assim como a gente produz mercadoria em grande escala, o objetivo é vender. Então, se um produto que foi fabricado, um produto X qualquer, foi fabricado e começou a vender e dar lucro, a mesma lógica está sendo pensada para a cultura. Se um estilo de música está vendendo e, por consequência, dando lucro, vamos fazer mais músicas nesse estilo. Então, o artista ou o produtor musical vai sempre fabricar a música naquele formato, naquele estilo, padronizado, né, do que já está fazendo sucesso, para que haja lucro. Então, assim como a gente produz mercadoria para vender e dar lucro, a gente está produzindo cultura para vender e dar lucro. Um outro exemplo é... Pare para pensar quantos filmes de super-heróis vocês já assistiram esse ano ou ano passado. Provavelmente muitos, né? E está obedecendo a mesma lógica. Saiu um filme lá da Marvel alguns anos atrás e fez bastante sucesso. Vamos fazer um filme com os outros heróis da Marvel, e assim também a DC fez, e assim sei lá mais quem. Porque fez sucesso. E provavelmente vai se continuar fazendo mais filmes de super-heróis e mais música sertaneja naquele estilo. E os acordes vão ser os mesmos, os temas das músicas vão ser o mesmo, os finais dos filmes e a lógica do roteiro vai ser mais ou menos os mesmos, porque é assim que funciona, é assim que faz sucesso e fechou. A outra característica, além da padronização, é o baixo conteúdo dessas culturas
produzidas em grande escala, né? Porque, obviamente, o objetivo não é reinventar, criar algo novo, reflexivo e revolucionário. A ideia é obter lucro. Então, se está obtendo lucro desse jeito, vamos deixar desse jeito. Ou você não assiste Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 7, sei lá quantos tem, e sai de lá pensando, pô, esse filme mudou a minha vida. Não. E a intenção não é essa mesmo. Assim como os filmes do Rambo, que tem não sei quantos, ou do Rock Balboa, que tem não sei... Ou seja, a ideia é vender. Certo? A outra característica é pensar, né, no sentido de que a gente acaba, nessa lógica de obter lucro, a gente acaba até banalizando a barbárie. O que é banalizar a barbárie? Aliás, tem um filme muito interessante chamado de O Abutre, se não me engano, em que vai tratar muito desse assunto. Ou até você consegue perceber isso para quem ainda assiste TV. Tem aqueles canais em que tratam muito disso. O que é a banalidade? Banalidade é você tornar comum. E a barbárie é o contrário de civilização, né? A violência, né? O ódio e etc. Normalmente tem aqueles programas de TV que focam na notícia naquilo que é ruim, ou numa tragédia principalmente. E você consegue perceber isso, né? Quando acontece uma grande tragédia, as TVs, as mídias e até pessoas comuns, obviamente, vão logo com a câmera, vão filmar e etc, né? Porque aquilo ali gera clique, gera audiência e, por consequência, gera lucro. O filme que eu falei aqui, né, Abutre, conta a história desse cara que começou a ir nos lugares onde estava acontecendo alguma tragédia, algum acidente, filmar e vender para jornais, para mídia, etc. Então a gente acaba naturalizando a barbárie, a violência, né? Porque isso se propaga de tal maneira, ou seja, a mídia percebe que isso dá audiência, então eles vão começar a sempre noticiar esse tipo de coisa, né? Então vão sempre atrás desse tipo de notícia. Ah, tá acontecendo um roubo não sei aonde, filma lá, vamos filmar e vamos ficar repetindo aquilo lá horas e horas, porque dá visualização, dá audiência e por consequência dá lucro. Então, deu para entender aqui resumidamente o que é essa ideia da indústria cultural. Então, dando continuidade a essa ideia de consumo, né, de gerar riqueza, consumo e etc., a gente vai entrar nesse outro conceito pensado por um filósofo chamado Thorstein Veblen, que é o consumo conspícuo. O que é o consumismo? A gente vive numa sociedade capitalista e, obviamente, um dos motores do capitalismo é o consumismo. É isso que faz a roda girar e por isso que a gente é o tempo todo incentivado a consumir. É isso, nada mais, nada menos que a indústria cultural está fazendo, né? Padronizando a cultura para que a gente continue consumindo e assim alimentando o capitalismo e fazendo a roda girar. O grande problema em que o Thorstein Veblen vai pensar é o consumo desnecessário, que está ligado a você comprar coisas que você não precisa, claramente não precisa. Fica cada vez mais claro que essa ideia de consumir virou um momento de lazer, né? Mas ele vai trabalhar a ideia de que, assim como, segundo a lógica do Darwin, né, de que a raça humana, os seres humanos estão sempre em busca de recursos, né, para melhorar de vida e etc. A gente está sempre inventando e criando coisas novas para evoluir. Ou seja, a gente inventou o fogo, a arma, as ferramentas, etc.
Chegou um certo momento em que a gente começou a extrapolar isso. E um jeito que a gente encontrou de se destacar na sociedade em relação às outras pessoas é você poder comprar coisas que o diferenciem. Lembram da lógica da desigualdade que a gente falou em outra aula, né, de que a gente acaba reproduzindo a desigualdade? E eu até citei aquele exemplo daquelas crianças e adolescentes que estavam brincando sobre quanto custa o outfit, né, quanto custa aquilo que você está vestindo. A ideia do Thorsten é pensar naqueles grandes magnatas, naquelas pessoas que são multimilionárias, que realmente compram coisas totalmente desnecessárias, ou que vão usar uma vez ou outra e que na verdade vão usar única e exclusivamente para se diferenciar das outras pessoas. Por exemplo, aquele cara muito rico, né, multimilionário, que compra um iate para usar, sei lá, 2 dias por ano. Eu tenho aí uns 100 milhões sobrando, vou comprar um iate e vou passar a virada do ano lá em Jurerê, convidar uns amigos e deu. Ou seja, vou pagar alguns milhões, vou pagar mais alguns milhares para deixar lá o ano todo e vou usar 1, 2 vezes por ano. Ou seja, o consumo conspícuo é aquele consumo desnecessário que não serve para nada. E tem mais, tem aquela ainda o ócio conspícuo, né? Daquelas pessoas que acabam se vangloriando por não trabalharem. Aquelas pessoas que vou tirar um ano sabático e não vou trabalhar, né? Qual é o grande problema disso, né? O que tem as pessoas serem ricas, milionárias e não trabalharem, né? A grande questão dele, o que ele vai falar aqui é o seguinte: ele acredita que os membros dessa classe, né, essa alta burguesia, gastam uma enorme quantidade de tempo em uma atividade que não é economicamente nem socialmente produtiva, certo? Ou seja, eles não produzem nada, né? E essa é a grande, segundo o Veblen, a consequência, né, desse consumo conspícuo. E por incrível que pareça, a gente meio que por tabela acaba querendo imitar esse tipo de comportamento, né, que se torna algo meio que cultural. Não, lembram que eu falei alguma coisa em relação a isso numa outra aula, que a gente tenta imitar a burguesia, né? Então é isso, gente. A aula vai ficar por aqui. Se tiver alguma dúvida, chama na plataforma, no WhatsApp. É isso aí. E falou.